Bom dia, boa tarde, a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Crônia e você, e hoje a gente tem um convidado muito especial com quem eu trabalhei e que tenho muita admiração, tá? Então a gente traz hoje Carlos Neto, tá? A gente não costuma falar do entrevistado, a gente pede para que ele fale um pouco dele, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam um pouco mais do Carlos e daí a gente possa fazer a entrevista, tá bom, Carlos? Eu trabalhei com o Cosmo, então já me apresento assim, e com pessoas admiráveis, empreendedoras, que dentro e fora do Banco do Brasil, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cosmo, a gente, assim, pôde construir coisas significativas, memoráveis, em São Paulo, na diretoria de São Paulo. Sou pai do Heitor, de 7 anos, um menino formidável. Minha formação em História na Federal Fluminense, depois uma pós-graduação na FGV em Marketing, mestrado em Ciência da Informação na UFRJ, no Rio, um mestrado em Relações Internacionais na UERJ, um doutorado em Psicologia Organizacional na USP, um pós-doutorado em Comunicação e Artes também na USP. E 37 anos de Banco do Brasil. Depois do Banco do Brasil, professor da Universidade Mackenzie, hoje licenciado, porque atuo aqui como chefe de gabinete da ministra Marina Silva, no Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, enfim, várias coisas. Trabalhei muito em comunidades, depois do Banco do Brasil, quer dizer, eu fiz esse caminho de diretor de banco para trabalho junto com Paraisópolis, a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, Brumadinho, fazendo um trabalho na área cultural e lá em Paraisópolis, montando uma escola de teatro gerida pela própria comunidade, e é isso, muita coisa aí que essa vida tem trazido e a gente tem construído. Eu acho muito legal a gente conversar com o Carlos, porque vocês viram que ele migrou, ele esteve em vários lugares, tá? Ele atuou em todos eles com muita vontade. Mas nós vamos concentrar um pouco, vamos deixar o banco um pouco de lado, e vamos falar, a não ser uma coisa do banco que eu vou falar que é o Inspira, tá? Então vou até começar por ele. Uma das coisas que me chamava a atenção no Carlos é que ele trabalhava com pessoas, e aí ele criou um jeito de inspirar que se chama Inspira, um projeto que chamava muita atenção. Como que você fala do Inspira hoje? Conta um pouco dele para o pessoal. O Inspira foi um momento que nós tivemos, porque quando eu dirigia lá o Banco em São Paulo, eu reuni assim, colegas do banco, de diversas faixas etárias, de diversas funções, e veio a pergunta assim, qual é a nossa maior sede, qual é a nossa maior fome? E o tema que veio foi inspiração. E daí a ideia de nós fazermos esse banquete, ou essa celebração, essa comunhão de inspiração. E nessas conversas nós percebemos também que inspiração não está no alto, em quem tem o poder, né? O poder institucional, a hierarquia. A inspiração não está dentro da gente, a inspiração está em quem está do nosso lado, a inspiração está em quem trabalha com a gente, nas relações que a gente tece. E aí veio a ideia de nós, nesse momento de comunhão, buscarmos, né, das pessoas, e aí grupos de funcionários que estão nas redes sociais, que se auto-organizam nas redes sociais, né, fariam essa seleção a partir de vídeos, de materiais, de repertórios que as pessoas encaminhariam, entre diversos temas. E aí nós juntamos, né, esse relato, esse testemunho das pessoas com música, com teatro, e fazíamos essa grande celebração. Esse foi um Inspira que, durante cerca de 2 anos, nós realizamos, né, com esse objetivo de humanizar a instituição. Porque a instituição, ela pode desumanizar. A instituição, ela tem o poder de desumanizar. Eu, quando estava em Brumadinho, preciso contar essa história rapidamente, eu entrevistei várias pessoas que foram vítimas do rompimento da barragem. Eu me lembro que eu tive com o seu Dari, que morava próximo ali, aliás, morava no Córrego do Feijão, próximo da barragem, e ele foi almoçar em casa. Nem sempre ele ia almoçar em casa. Ele foi almoçar em casa, era uma pequena propriedade que ele foi almoçar em casa, ele trabalhava com marcenaria, e ele ouviu a árvore estalando, ele não ouviu sirene, ele ouviu a árvore estalando e pensou, a árvore não estala à toa, está acontecendo alguma coisa. Foi o tempo dele pegar a esposa, os 2 filhos, o sogro e a sogra, subiu uma ribanceira, e aí ele viu a lama
né, aquilo, os rejeitos, levarem tudo, tudo. Se ele estivesse ali, muito provavelmente ele teria morrido. E eu fui entrevistar o seu Dari porque ele esteve com o Papa Francisco. Ele foi levar, a convite da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, um livro com a imagem daqueles que morreram, né? E eu perguntei para ele o que o Papa falou, e ele disse que o Papa não falou nada, ele simplesmente me abraçou e começou a tremer. E eu, na minha ignorância, mas não falou nada. Aí ele disse assim, o Papa não precisava dizer nada, porque ele sentiu aquilo que eu senti, porque quando eu vi o que podia ter acontecido com a minha família, eu tremi como ele tremeu. Nós falamos a mesma língua. E eu estava com ele numa pequena propriedade também, que era alugada pela Vale. E ele não tinha nenhuma propriedade ali, nada daquilo era dele, tudo era alocado. E ele me informou que, para que ele voltasse a ter uma geladeira, um fogão, sabe, um cortador de grama, as coisas que ele tinha, a Vale deu duas opções para ele. Ou ele apresentava nota fiscal, ou ele entrava com ação na justiça, e uma vez com a decisão judicial, a Vale poderia restituir aquilo que ele perdeu. Isso é desumanização. Um compliance de uma empresa não pode fazer isso. E mais, o seu Dari teve com o Papa Francisco, mas nunca esteve diante de um executivo da Vale. Então, ele não iria pedir. Mas esse olho no olho é importante para que não se cometam os mesmos erros. Então, o Inspira tem essa função, para mim, de humanizar a empresa, numa estrutura que, por vezes, desumaniza. Ele aconteceu durante um período, esse momento histórico não se repete, dificilmente nós teremos um Inspira como tivemos, mas ele está plantado no coração de diversas pessoas, e ele está presente ainda hoje, esteja dentro de uma empresa, esteja fora da empresa, onde você estiver, aquela experiência, aquela vivência está presente em nossas vidas. Então, se você quiser acompanhar, como o Cosme falou, um pouco o que foi do Inspira, né? Aliás, uma boa parte, você vai no YouTube, põe lá, Inspira Bebê, e tem lá vários depoimentos, vários relatos, tem música, tem coisas, partes, trechos, né? Pockets de espetáculos de teatro. É muito, muito bom fazer contato com esse conteúdo. Fazer uma entrevista com o Carlos curtinha é difícil, porque vocês viram que a gente tem muita coisa para perguntar. Mas vamos falar desse grupo de teatro em Paraisópolis. Bom, quando eu saí do banco, depois de um certo tempo, e foi justamente na pandemia, aliás, em Brumadinho, eu fui visitar eles em fevereiro, já conhecia a comunidade, e o bispo, Dom Vicente, me pediu para ajudar, de alguma forma. E eu vi aqueles funerais coletivos, muito duro. E a forma que eu encontrei de ajudar foi estruturar, desenvolver atividades artísticas que reverberassem na mídia, na grande imprensa, amplificando a voz das vítimas, porque elas sempre seriam as fontes. E fizemos isso, fizemos 7 concertos em 2019, tivemos 4 edições do Jornal Nacional, tudo isso no braço. Eu era pessoa física, não era pessoa jurídica. E aí eu me vi fazendo produção cultural. Foi aí que surgiu essa faceta de produção cultural. E quando veio a pandemia, né, e não dava para fazer, né, aglomeração, eu comecei a ver que a classe artística estava com dificuldade, estava com problema, e eu resolvi fazer um Inspira, só que fora do banco, sem Banco do Brasil. Um Inspira para aquele momento histórico que nós vivemos na pandemia. Então, fizemos 2, um dedicado ao Complexo da Maré, no Rio, às favelas da Maré, no Rio, A Esperança Equilibrista, era o nome, até homenagem ao Aldir Blanc, que havia falecido, e o outro em Paraisópolis, tempos depois, né, alguns meses depois, cujo nome foi Terra Quem Jamais Te Esqueceria. E aí nós trouxemos uma série de artistas que dialogavam com produção local, da comunidade. Então você pega um ator de teatro local, da Maré, e põe ele em contato com a Zélia Duncan. E os dois trazem os seus relatos de vida, a gente põe eles dialogando, e depois a Zélia toca, o colega lá da Maré traz a sua
sua arte, ou Paraisópolis, você pega um jovem, né, do balé de Paraisópolis e põe ele em contato com Gilberto Gil. E aí aí a gente faz esse encontro. Então está tudo lá também. Você pode colocar Inspira Quem Jamais Te Esqueceria, né, ou Inspira a Esperança Equilibrista. É um filme, na verdade. Aí você tem Nelson Sargento, que foi o último trabalho que ele fez, né, Francis Haime, Elza Soares, Clarice Nisquier, Ivan Lins, João Bosco, enfim. Nós trabalhamos em 3 anos com 80 artistas. E, na comunidade de Paraisópolis, eu ouvi do Daniel, que dirige lá a área de comunicação de artes da comunidade, que a Globo foi lá, a TV Globo, gravou a novela I Love Paraisópolis e não deixou nada. A comunidade foi simplesmente figurante, e figurante do figurante. Não deixou nenhum legado, né? E aí eu comecei a ver que se apropriam do nome Paraisópolis, que é uma potência, né, que é uma comunidade vibrante, né, robusta, e você não tem produção cultural gerido pela própria comunidade. Eu respeito a Orquestra de Paraisópolis, eu respeito o Balé de Paraisópolis e iniciativas, mas tem sempre um produtor cultural que, na verdade, ele é o gestor. Ele é que faz os contratos, Eu respeito isso porque a comunidade precisa desse investimento, mas eu quis fazer diferente. Meu desejo fosse que a própria comunidade gerisse. E aí eu estruturei, junto com a Clarice Nisquier, com o Clóvis Torres, com a própria comunidade, a condição deles terem Lei Rouanet, né? As empresas poderem investir, ter um incentivo fiscal, mas essa estruturação que é complexa, principalmente com o governo Bolsonaro, nós fizemos e hoje está lá, a Clarice atua, tem um trabalho lá com a escola de teatro. Então, o que eu te digo assim, eu queria me ver, aí você vai dizer, pô, você está ele falando do Banco do Brasil de novo, mas eu queria me reconhecer, eu queria me olhar no espelho sem o banco. Como eu sou, depois de 37 anos, eu que entrei com 14 anos de idade, quem sou eu sem o banco? E é muito rico, porque, por um lado, você percebe que você aprendeu ao longo desses 37 anos coisas que você não imaginava que tinha aprendido, ou que tinha internalizado. E aí depois fui dar aula no Mackenzie, fui dirigir a parte de EAD, aqui no Ministério também agora. Então é muito bom você olhar e ver, e ter a consciência de coisas que você aprendeu, e que no tempo que eu estava lá eu não tinha essa consciência, né? Até de coisas que não eram da minha área, mas que eu assimilei. E por outro lado, você conhecer novas pessoas, você conhecer novos processos, você ter a abertura de um outro tipo de construção sem as amarras que a instituição, né, robusta, como é a empresa lá, o Banco do Brasil, tem. Então, eu me permiti, e eu digo uma coisa, Cosmo, que eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu comprei tempo, na verdade. Porque aos 14 anos eu podia ter saído com os meus amigos para ir ao cinema, para ir à praia, uma série de coisas que eu podia ter feito na minha adolescência, mas eu estava trabalhando, e trabalhando 6 horas. Mas agora eu comprei tempo. E é muito interessante você entender o que um garoto de 14 anos tem para oferecer para a sociedade e o que um homem de 51, 52 tem para oferecer para a sociedade, sabe? Eu sempre me vi, eu comprei tempo, mas para que eu comprei? E agora eu tenho umas liberdades de oferecer coisas que eu acredito também, que eu acho que eu posso contribuir. Então, eu comprei tempo para mim, para minha autonomia, para minha maior liberdade, e para poder contribuir socialmente, que isso me alimenta bastante. Eu acho incrível exatamente essa experiência que você transmite, tá? A gente já conversou bastante na área de educação, mas eu vou dar um puxadinho, porque senão vai todo mundo me reclamar, porque você falou que você está no Ministério do Meio Ambiente, que é um outro lado teu. Então fala um pouco dessa experiência nova com a Marina. Eu tive a oportunidade de estar na tua casa antes até da eleição para conversar com ela. Achei incrível. Então fala um pouco dela e desse novo desafio, tá? Eu abri a minha casa para pessoas que eu considero assim, especiais em termos de projetos, em termos de visão. Você estava lá, foram cerca de 70, 80 pessoas na campanha, né, quando ela se candidatou a deputada federal. E eu conheci a Marina há pouco tempo, tem uns 2 anos que eu a conheci, até através de um trabalho em Brumadinho.
A Marina é uma pessoa visionária, é um ser humano muito inspirador. O Brasil precisa fazer por merecer ter uma mulher pública como a Marina Silva. E ela está à frente do seu tempo, e não é fácil uma pessoa que está à frente do seu tempo. Quando ela fala da transição necessária para uma economia de baixo carbono, é que ela sabe que esse é um caminho inevitável, vai acontecer, vai acontecer. E hoje a China é o principal exportador de tecnologia para transição, né, na transição para a economia de baixo carbono. Os chineses bobos eles não são. E eles hoje são os maiores exportadores de tecnologia para a transição para a economia de baixo carbono. Porque eles sabem para onde vai dar, a Marina sabe, ou seja, quem estuda sabe onde vai dar. O Anthony Giddens, um sociólogo, que foi o conselheiro do Tony Blair, ele dizia que o ser estratégico é ter a capacidade de antecipar o futuro. O que a Marina faz é antecipar o futuro. É lógico que tem forças sociais que resistem, econômicas, culturais, mas ela tem esse empreendimento que não é fácil, e eu abraço isso, e estar ao lado de alguém assim, poder contribuir com alguém assim, é muito enriquecedor, te faz crescer. Eu parei a minha vida assim, de outros projetos, a empresa, a Mackenzie, para dar aula, para estar junto num momento importante de estruturação do Ministério. Imagine o que é você chegar no Ministério, no dia 9 de janeiro, e não ter um jornalista. E a demanda de comunicação que há, seja da imprensa internacional como nacional. Não ter um assessor parlamentar, de fato. Não ter uma assessoria internacional preparada para um evento que vai acontecer em Davos na semana seguinte da posse dela. Então, quando eu assumi aqui como chefe de gabinete, a gente pegou o ministério sem condições, sabe? Porque era um ministério que se anulava, não dava resposta à imprensa, então para que vai ter jornalista? Não participava de eventos internacionais, então por que vai ter assessoria internacional? E por aí vai. Ou seja, era um ministério que se anulava, não era um ministério potente, protagonista, como é. Nós tivemos aqui, em 3 meses, Cosmo, 1.858 pedidos de audiência e de participação da ministra em eventos. 1.800, quase 1.900. Né? É muita coisa, isso em 3 meses. E não diminuiu, ou seja, só aumentou o ritmo. Então, eu vou contar rapidamente uma história que, para mim, ajuda as pessoas a entenderem a estatura da Marina Silva, da ministra Marina Silva. O Martin Luther King, quando ele ia falar em alguma cidade nos Estados Unidos, antes ele vivia a vida cotidiana, ele ia na padaria, ele pegava o ônibus, enfim, e ele trazia dali elementos na própria comunidade para o repertório dele, para aquilo que ele queria dizer ou precisaria dizer. E uma vez ele foi numa cidade chamada Albany, que ele entrou no ônibus e dentro da política de segregação racial, ele estava lá em pé, na parte de trás do ônibus, apertado com senhoras, com crianças, e na parte da frente, vários bancos vazios e alguns brancos sentados. Ele olhou aquela cena e pensou o seguinte: a minha alma, o meu espírito, está lá sentado junto com o branco, o meu corpo ainda está aqui. Um dia, o meu corpo vai se encontrar com a minha alma. Esse é o ser projetivo. Esse é o ser que move o corpo social. Alguns talvez achassem que em pé, apertadinhos, é onde eles deviam estar. Mas Luther King não. Marina Silva é assim. Ela é esse ser humano projetivo que nos projeta por uma outra condição, e uma condição melhor, uma condição necessária, né? Uma condição humana em harmonia com o planeta, com a criação de Deus, enfim. Então, para mim tem sido uma experiência muito grande, e agora o Ministério já está com os cargos ocupados, com projeto, com planejamento, revisão de processo, tudo aquilo que você sabe que é importante fazer, e as coisas estão acontecendo, e o que é melhor também, o desmatamento está caindo. Na região amazônica, porque há um plano já em execução, e a novidade dessa atual gestão é que o Ministério está preparando um plano para cada bioma, Cerrado, Pampa, né, a Mata Atlântica. Então, isso vai trazer a condição de um plano de contenção do desmatamento, exemplo do que já vem acontecendo em poucos meses na Amazônia. Carlos, é muito interessante para a gente falar com esse público que vai estar nos ouvindo sobre empreender, tá? Você viu que eu falei primeiro do Inspira, depois a gente foi caminhando em várias coisas. E por quê? Porque você, na realidade, tem o espírito empreendedor, tá? Você leva exatamente essa ideia de criar, tá? De ter algo novo.
Fala um pouco sobre como você vê isso e se é esse o caminho, que inclusive a Marina é um bom exemplo, tá? Para o futuro. Porque hoje a gente precisa exatamente mais de pessoas que acreditem não no empreendedorismo como negócio, tá? Só, mas como empreender no sentido da palavra. Você pode dar umas dicas para a gente sobre isso? Olha, eu, certa vez, quando eu trabalhava em São Paulo, e aí ligava para a sede do Banco do Brasil, da empresa que eu trabalhava, e uma vez uma gerente lá, executiva, atendeu, eu era gerente regional de pessoas, e ela falou assim, fala, alma inquieta, porque para ela eu era uma alma inquieta. Eu sempre estava trazendo soluções, ideias e tal, e eu sou essa alma inquieta, e o empreendedor é uma alma inquieta. E, e, o, e o Papa Francisco, ou Mário Bergoglio, quando ele foi eleito Papa, ele deu uma entrevista para o jornal O País e trouxe uma ideia que eu não vou esquecer, eu internalizei para mim, tem muito a ver com o que você traz, Cosmo, que é o seguinte, ele falou, olha, eu sou conhecido como sumo pontífice, e a palavra pontífice, para mim, eu nunca prestei atenção nessa palavra, não era relevante para mim. Mas quando ele disse, eu sou conhecido como sumo pontífice, mas isso é uma questão de fé, as pessoas podem acreditar ou não. E o que é um pontífice? Na etimologia da palavra, pontífice é um construtor de pontes. No caso do sumo pontífice, a ponte entre o reino de Deus e o reino dos homens. Alá Santo Agostinho, né, que faz essa ponte entre o reino de Deus e o reino dos homens. Mas o Mário Bergoglio adverte, isso é uma questão de fé, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Agora, todos nós, independente da nossa fé, somos desafiados a sermos pontífices, construtores de pontes entre o mundo da subjetividade, o mundo da ideia e o mundo material, o mundo do objeto, o mundo da natureza, para transformá-lo e transformá-lo para melhor. Olha que ideia sensacional. Isso é empreendedorismo. Tem gente que se perde no mundo das ideias, é pródigo em ter ideias, mas não consegue concretizar nada. Bergoglio nos diz que isso de pouco adianta. Tem gente que faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, e ai de você se propor algo novo, diferente, um aperfeiçoamento, que ela vai dizer que não. É assim, desse jeito, e assim tem que ser. Isso também não ajuda, não cresce com isso. Mas o desafio de todos nós, seres humanos, é fazer essa ponte. Alguns fazem mais, outros fazem menos, alguns têm mais consciência disso, outros não. Alguns têm a alma mais inquieta, mais incomodada em cumprir essa missão, outros não. Mas o empreendedor, por natureza, ele é um pontífice. Então, uma ideia tem um grande valor. A subjetividade tem um grande valor, que são os insumos, os elementos para a criação. Mas isso de pouco adianta se a gente não consegue transformar o mundo nosso, o mundo dos viventes, para que seja um espaço maior. E aí Milton Santos, no livro dele chamado Natureza do Espaço, vai dizer o seguinte, o espaço é um vazio, é um nada. O espaço só existe a partir do olhar humano. Ele não está falando só de geografia, ele está falando de administração, né? Ele está falando de filosofia, de psicologia. Por quê? Porque ele diz o seguinte, você quer saber a qualidade do espaço? Então você precisa entender as ferramentas que os homens e as mulheres, os seres humanos aplicam a esse espaço, porque é isso que define a qualidade ou não do espaço. Então, quando você aplica algo num determinado espaço, não é uma obra do acaso, é uma escolha. E essa escolha interfere na qualidade do espaço. E aí a nossa relevância, a nossa importância em relação ao espaço, a construção do espaço, a qualidade do espaço, ou que ele chama de a natureza do espaço. Então, aquilo que a gente faz é fundamental na qualificação, na construção do espaço. E aí, como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o espaço que a gente ocupa, ele é nosso, ele é de cada um. Aliás, a primeira pergunta no Gênesis, no livro de Gênesis, né, na história hebraica, islâmica e cristã, né, nessa convergência, a primeira pergunta que Deus fez aos homens, você pode não acreditar em Deus, mas se na literatura a gente põe uma pergunta na boca do Todo-Poderoso, essa é uma pergunta relevante, não é uma pergunta secundária. E a primeira pergunta que Deus fez, né, para o homem, para a mulher, foi: onde estás? E, de novo, como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, cada um ocupa o seu espaço, e a pergunta, ela é relevante. O que você faz com o espaço que você ocupa? Com aquilo que lhe foi dado para administrar? Como você qualifica esse espaço? Como você empreende nesse espaço?
como você transforma esse espaço, como você qualifica esse espaço. Aí eu vou rapidamente falar das próximas duas perguntas, que tem muito a ver com isso. Quando, no mito lá, Caim e Abel, né, Deus resolve fazer um Masterchef lá, pede, né, um prato, um faz de um jeito, outro faz do outro, Deus escolhe um, não escolhe o outro, com inveja, resolve o problema, matando o irmão, né, Caim, diante de Abel. Mas antes que Caim fizesse a desgraça, antes que ele matasse o irmão, Deus pergunta para ele, por que está caído o teu semblante? Ou seja, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega ao mundo, já começa dentro da gente, nosso estado de espírito. Dificilmente você vai ser um empreendedor se você estiver desmotivado, se você não acreditar. A crença é fundamental, é o impulso, é o ânima vital. Então, como anda o teu estado de espírito para aquilo que você entrega? Na área de RH, quantas vezes eu vi entrevistando pessoas dizendo assim, aquilo que eu faço não tem nada a ver com o que eu sou. Vã ilusão, tem sim. Aquilo que você faz, seja você um caixa do supermercado, o CEO de uma empresa, tem muito a ver com o teu estado de espírito, com aquilo que você faz. E aí a terceira pergunta, depois que Caim mata o irmão, Deus pergunta, onde está o teu próximo? Onde está o teu irmão? E aí Caim espertamente devolve na seguinte pergunta, por acaso eu sou responsável por ele? Mas a pergunta parece dizer que sim. Nós podemos gerar vida para quem está do nosso lado, ou nós podemos gerar a morte para quem está do nosso lado. A gente pode potencializar quem está do nosso lado, ou a gente pode inferiorizar quem está do nosso lado. Tudo isso se reflete na forma como a gente ocupa o espaço. Empreender é poder potencializar as pessoas que viverão o resultado do nosso empreendimento. E um empreendimento que serve para macular, né, para inferiorizar, não é empreendimento. Ao mesmo tempo, a gente tem a condição de potencializar, que é o que você tem feito, é o que várias pessoas têm proposto também, e se esse país está de pé como nação, é porque tem gente assim. E bom, então a gente sabe que a entrevista na internet é um pouco mais curta, né, e porque senão a gente sabe que a gente poderia fazer 1000 perguntas aqui que seriam maravilhosas. Mas assim, para finalizar, eu queria, você tem uma relação com o Heitor que chama a atenção de qualquer um que segue você na rede social, tá? Que é muito bonito o jeito que você leva a criação de um filho, tá? Então, para finalizar, se você pudesse dar esse toque da educação, da criação e desse novo humano que vem, né? Dentro desse espírito que você carrega, tá? Eu acho que ficaria muito legal. Eu, quando falo do meu filho, eu me emociono tanto, cara. Eu tô aqui, ficar de segunda a sexta em Brasília, morrendo de saudade dele. E hoje é sexta, né? E eu escrevo muito para o Heitor, e uso as redes sociais para isso, porque eu gostaria que aquilo que o Heitor será, ele se lembre do Heitor que ele foi. Ele ainda não domina a escrita, mas o pai domina. Ele não vai dominar coisas da memória dele, mas o pai tem. E eu escrevo, de novo, para que aquilo que o Heitor será, que vai ser também consequência do que ele foi, do amor que ele teve como criança, né? Mas é importante que aquilo que o Heitor será se lembre e tenha referências daquilo que o Heitor foi. E eu escrevo para ele. Mas eu descobri também que rede social tem sido tão tóxico. Nos últimos anos, né, com o governo Bolsonaro, que para mim é muito tóxico, e que bom que tem gente também que concorda, que não concorda, que nós vivemos a democracia, a gente pode dizer o que pensa, sem ser ameaçado. É importante a pessoa que gosta, é importante a pessoa que não gosta, e é importante, fundamentalmente, o debate e o valor da democracia. E eu não gosto de me sentir ameaçado, até porque eu pago os meus impostos, eu sei os compromissos que eu tenho como cidadão, e eu não preciso ser ameaçado na minha liberdade, na minha capacidade de manifestar o que eu penso. E eu comecei a entrar em discussões nas redes sociais tóxicas, e eu vi que estavam me puxando por uma esfera que não é minha. De repente você se vê mergulhado numa discussão, numa coisa tóxica, assim, que é a arena deles, não é a tua. E aí você tem que parar e perguntar, isso que eu quero? E eu comecei a ver que a relação com meu filho é uma coisa boa, construtiva, positiva, sabe? Por que não falar mais sobre isso?
e deixar o tóxico com quem é tóxico, com quem quer aquele tipo de coisa, com quem quer brigar, com quem... E aí eu comecei a perceber que isso fazia bem às pessoas, como fazia bem a mim, como, sabe, e eu comecei a prestar atenção em outros relatos. As editoras, elas me disseram que livro, assim, de pai e filho, tudo não vende, salvo o Mion, né, que tem filho autista e tal, mas não vende. Eu falei, tá bom, não quero vender livro, não é isso, né? Eu escrevi 2 livros, né, então tenho relação com a editora, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui na rede social mesmo, é uma coisa para ele, porque Instagram, Face e tal, isso guarda uma memória ali, você está na nuvem, enfim. E eu achei que isso era construtivo, positivo, né? Então, eu hoje nas minhas redes, eu escrevo bastante sobre ele, eu escrevi um livro que está na Amazon, né, um livro digital chamado E Nós, que eu falo da paternidade, eu conto diversas historinhas com o Heitor, desde o nascimento dele, e é isso. Eu acho que a gente renasce, eu, como pai, né, eu fui pai com uns 48 anos, aliás, você estava lá, trabalhando comigo quando eu fui pai, né, e minha esposa, eu conheço ela desde os 16, a gente começou a namorar, eu com 19, ela com 16, então ela foi mãe aos 44. Não foi fácil, foi um desafio para a gente, mas o Heitor nasceu e me encheu de vida, e é uma bênção enorme. E eu entendi mais, desculpe falar isso, porque tem quem acredita, quem não tem acredita, quem acredita, mas isso me ajudou muito na minha espiritualidade, a entender mais o amor de Deus. Eu sou de igreja protestante, batista, e essa ideia de pecado, essa ideia de um Deus vigilante, essa ideia de que você, da culpa, né, de um controle pela culpa, sempre me acompanhou. E ser pai, o amor que eu tenho pelo Heitor, eu entendo o amor de Deus de uma outra forma. O Heitor pode fazer o que for, pode ser o que ele quiser, eu sempre vou amá-lo. Eu não posso faltar com esse amor. Isso é uma condição de vínculo. Por que com Deus é diferente? É razoável que eu, tendo poder de decisão, por mais justo que eu queira ser, que meu filho vá para um lugar chamado inferno? Nunca! Nunca! Como é que Deus, que é amor, vai fazer isso? Então, a dimensão da paternidade nos liberta de tanta coisa e nos ajuda a conexão do que é um amor divino, para que a gente seja menos juiz do outro, de nós mesmos, a gente confie mais na capacidade que o amor tem de construir vínculos, mas sem o medo, sem a culpa, sem essa esfera que inventaram, que tanto mal faz. Depois dessa, Carlos, eu acho que está maravilhoso por aqui. Eu quero te dizer que ó, o Crono está aberto para você quando você quiser publicar o que for. A gente só faz a parte digital, mas a gente está aberto para você, o que você precisar da gente, tá? Queria te agradecer profundamente. Peço para o pessoal que está assistindo a gente, clica aí, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muita gente legal como o Carlos para a gente mostrar para vocês. Obrigado mais uma vez, Carlos. Desculpa te atrapalhar, porque hoje eu sei que é um dia difícil para você. E vamos em frente. Obrigado, cara. Obrigado, sucesso no trabalho aí. Um abraço a todos. Obrigado, cara.